Boa tarde, pessoal. Em nome do Grupo CMA Safras e Mercado, sejam bem-vindos a mais uma palestra online. Hoje temos o prazer de receber a nossa especialista no mercado de fertilizantes, Maísa Romanello. Ela vai nos apresentar as perspectivas do mercado, o cenário atual e formação dos preços para o mercado de fertilizantes. Ao final da palestra, teremos um tempo para que as pessoas realizem via chat suas perguntas pelo chat. Vamos iniciar. Passo a palavra para a Maísa. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, então vamos falar, né, sobre nossa primeira palestra sobre fertilizantes. Vou abordar a formação dos preços, o cenário atual e as perspectivas do mercado. A gente sabe, né, que os fertilizantes têm dado bastante preocupação aos agricultores, aos produtores, por conta dos preços altos que atingiram e também a disponibilidade, questões de oferta que preocuparam bastante durante o final do ano passado e esse ano. Bom, o cronograma dessa apresentação, então, primeiramente eu vou contextualizar o mercado mundial, a gente vai entender quem são os grandes produtores, os principais exportadores, importadores, consumidores de fertilizantes. É importante, né, a gente citar esses países para entender quais que a gente tem que ficar de olho, todas essas questões globais que influenciam nos preços. Contextualizar o mercado brasileiro, então a gente sabe que o Brasil é um grande importador de fertilizantes, então eu vou falar um pouquinho sobre isso, por que que a gente importa tanto fertilizante, como que está a nossa situação no mercado brasileiro. Formação e evolução dos preços, então eu vou falar, né, todos os fatores que fizeram com que os preços dos fertilizantes atingissem patamares recordes em abril desse ano. O cenário atual, então eu vou falar sobre o abastecimento, como que está a nossa demanda, como que está os nossos estoques de fertilizantes e principalmente como que estão os preços. Os custos de produção agrícola, então a gente sabe, né, que os fertilizantes têm um impacto bastante grande nos custos de produção agrícola, eu vou trazer gráficos sobre isso. E as perspectivas, né, daqui para frente, o que deve acontecer no cenário dos fertilizantes. Bom, iniciando então pelo mercado mundial, os maiores produtores, eu vou sempre estar separando os fertilizantes em nitrogenados, fosfatados e potássicos, porque são mercados diferentes. Então, para o mercado dos nitrogenados, temos a China como principal produtora, a Rússia em segundo lugar e os Estados Unidos em terceiro. Para os fosfatados, temos China, Estados Unidos e Marrocos, e para os potássicos, Canadá, Rússia e Bielorrússia. Então, aqui a gente já vê, né, um destaque aqui para a China, grande produtora, a Rússia também em segundo lugar para os nitrogenados e potássicos. Ela não aparece nas primeiras posições de fosfatados, mas ela tem grandes empresas também produtoras de fosfatados. E aqui eu gostaria de destacar a Rússia e a Bielorrússia no mercado de KCl, né? O mercado de KCl ele é bastante restrito, por conta de questão geológica mesmo, de questões de ter essas minas de potássio. Então, o potássio ele é restrito nesses três principais países que dominam o mercado na oferta global de KCl. E a Rússia e a Bielorrússia correspondem juntas a 40% desse mercado. E a gente sabe, né, que a Rússia está envolvida em uma guerra e a Bielorrússia está sancionada, então ela não consegue exportar todo o seu KCl. Então, a gente tem aí um desfalque grande na oferta de KCl, que foi justamente o que fez com que os preços subissem bastante. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso mais para frente. Os maiores exportadores de fertilizantes, temos a Rússia com 12,5 bilhões por ano, a China com 10,9 bilhões e o Canadá com 6,6 bilhões. Então, aqui, né, a Rússia de novo aparecendo com grande importância no mercado mundial de fertilizantes. E o Canadá, esse volume é todo de KCl. O Canadá é um grande produtor e exportador de KCl no mundo. Olhando agora para o mercado mundial consumidor, nós temos então China, Índia, Estados Unidos e Brasil como grandes importadores de fertilizantes, como grandes consumidores e importadores de fertilizantes no mundo. A China corresponde a 24% do consumo mundial, estando nas primeiras posições, tanto de N quanto de P e de K. A Índia em segundo na posição geral, com 14% do consumo, segundo em nitrogenados, segundo em fosfatados e quarto em potássicos.
Os Estados Unidos em terceiro lugar, com 10% do consumo mundial, terceiro de nitrogenados, quarto de fosfatados, terceiro de potássicos, e o Brasil com 8% do consumo mundial em quarto lugar, quarto no consumo de N, terceiro de P e segundo de potássicos. Então, esses 4 países são os principais países que demandam fertilizantes, os principais fatores aí de preço quando a gente fala em demanda. Eles correspondem aí a mais de 50% de todo o consumo mundial de fertilizantes no mundo. E então, né, é muito importante a gente entender quando que esses países estão demandando fertilizantes, quando que eles estão comprando. Então, a Índia, ela tem 2 principais momentos, 2 plantios principais, que é a safra Kharif e a safra Rabi, sendo seu principal período de compra de fertilizantes entre maio e outubro. A China tem o seu plantio de grãos no primeiro semestre do ano, de março a maio, e aí o seu consumo, o seu período de compra de fertilizantes se dá em torno de novembro a março. E os Estados Unidos têm o seu plantio de grãos também no final do primeiro semestre, de abril a junho, e o seu período de compra vai então no primeiro semestre de janeiro a abril. E o Brasil, né, temos a nossa primeira safra de setembro a novembro e a segunda safra no início do ano, então o nosso principal momento de compra de fertilizantes se dá no segundo semestre. Só que diversas questões estão levando o Brasil a comprar também no primeiro semestre, adiantar bastante esses volumes de compra, principalmente diante da pandemia, com todas as questões de logística, todas as interrupções na cadeia, o Brasil se tornou, ele passou a adiantar suas compras no primeiro semestre do ano para fugir desses problemas logísticos e de atrasos. Bom, as principais origens de fertilizantes para o Brasil, então os principais países que negociam com a gente, que ofertam fertilizantes para a gente, a Rússia é o principal, com 23% de todo o volume que a gente importa de fertilizantes, tanto de N, P e K. A China, em segundo lugar, com 13%, ela exporta nitrogenados e fosfatados para o Brasil. O Canadá, com 12%, exportando KCl para o Brasil. Outras origens, então, de fosfatados, o Marrocos também é bastante importante, de nitrogenados, o Catar, e de potássicos, a Bielorrússia. Bom, todo esse cenário, né, faz com que a gente seja o maior importador mundial de fertilizantes, e tudo isso tem um grande impacto na nossa balança comercial. Então, em 2021, nós importamos 13,4 bilhões de dólares em fertilizantes, foi o produto mais importado em dólares. Então, a gente tem aí, sendo grande importador mundial, isso tem um grande impacto na nossa balança comercial. Então, a gente vê China e Estados Unidos são grandes produtores de fertilizantes, também são grandes consumidores, então não são grandes importadores. Já o Brasil e a Índia, como eles não têm grande produção interna, eles acabam sendo grandes importadores e isso, claro, impactando na balança comercial. Trazendo dados mais atualizados, de janeiro a julho de 2022, só esse ano, nesses 7 primeiros meses, a gente já teve um gasto aí de 16 bilhões de dólares com importação de fertilizantes. Esse gasto já é 10,2 bilhões a mais do que janeiro a julho do ano passado, sendo 176% superior. E esse aumento, é claro, se deve justamente ao aumento do preço do fertilizante, né, que subiu mais de 100% comparado ao ano passado. Então, a gente tem um impacto muito grande nos gastos com importações de fertilizantes e também porque a gente tem um adiantamento das compras no primeiro semestre do ano, volumes recordes importados no primeiro semestre desse ano. Bom, e por que que a gente é tão dependente por importação, né? A nossa demanda, ela cresce cada vez mais com nossas safras recordes, produção agrícola cada vez maior, cada vez mais intensificada, e enquanto a nossa produção nacional de fertilizantes caiu. Então, em 2013, a gente tinha uma produção de 9,3 milhões de toneladas, e em 2021, tivemos aí 6,9 milhões de toneladas. Então, a gente teve uma queda na produção nacional de fertilizantes. Isso se deve principalmente à saída da Petrobras no setor. A Petrobras, ela produzia fertilizantes nitrogenados e, por conta realmente de falta de incentivos, de custos muito altos, ela saiu do setor para focar apenas em combustíveis, fechando diversas plantas de fertilizantes e paralisando plantas que estavam sendo construídas.
Isso se deve, né, principalmente aos custos de instalação, de obtenção de matéria-prima, produção, escoamento e venda. Todos esses custos são muito elevados no Brasil, o que fez com que, historicamente, fosse mais barato para o Brasil importar fertilizantes do que produzir no mercado interno. E isso trouxe certo comodismo, a gente se acomodou a essa situação de ser importador e não teve incentivo, faltou incentivo para o setor para a gente buscar ter uma produção nacional. E enquanto isso, era mais barato para a gente importar, né? E agora, depois de diversos acontecimentos globais, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, esse problema da dependência do mercado internacional ficou muito evidente, né? Os preços para importar subiram muito, a gente tendo cada vez mais necessidade de importar fertilizantes por conta da nossa demanda crescente, e isso evidenciou o problema, né, da falta de incentivo, da falta de ter uma produção nacional de fertilizantes solidificada no Brasil. Também, né, falta necessidade de estudos e pesquisas, então a gente ainda precisa mapear o território brasileiro para identificar possíveis minas, possíveis potenciais de exploração. Legislação e burocracia, então todo o processo para implementar uma planta, uma fábrica de fertilizantes no Brasil é tudo muito demorado, tudo muito burocrático, e também uma demanda muito grande, né, que cada vez mais a nossa demanda crescente, a gente se distancia cada vez mais de uma dependência, de uma autonomia na produção de fertilizantes no Brasil. E aí, todos esses problemas ficaram muito evidentes, com os preços dos fertilizantes muito altos, todo mundo começou a questionar, né, por que a gente não produz no Brasil, por que a gente não tem essa produção, e aí foi lançado no início desse ano o Plano Nacional de Fertilizantes, que ele é um projeto de longo prazo, até 2050, que visa, né, tentar resolver um pouco desses problemas. Então, visa trazer incentivos, visa trazer investidores internacionais também para o Brasil, para produzir fertilizantes, também incentivar a pesquisa juntamente com a Embrapa e universidades brasileiras, então mapear o território, tentar desburocratizar os processos, então atualizar a legislação em relação à produção de fertilizantes, trazer incentivos fiscais, também infraestrutura nos portos, infraestrutura para a obtenção de matérias-primas, então, por exemplo, para a produção de nitrogenados, a gente precisa de gasodutos, levando gás natural para a indústria, então esse plano nacional visa justamente atingir algumas metas para aumentar a nossa produção nacional de fertilizantes até 2050. Mas é tudo muito a longo prazo, tudo muito demorado, e a gente tem que torcer para os novos governos darem prosseguimento a esse projeto, né? O Ministério da Agricultura também continuar incentivando para que isso possa realmente acontecer e melhorar um pouco a nossa situação de dependência. Bom, agora falando um pouco mais sobre o aumento dos preços, né? Então essa nossa dependência pelo mercado internacional faz com que cada acontecimento global influencie nos preços que a gente vai ter dos fertilizantes aqui no Brasil. E foram diversos fatores que levaram os preços dos fertilizantes a aumentarem de 2021 para cá. Primeiramente, né, a gente teve o que a gente chama de tempestade perfeita no mercado, que são fatores de menor oferta e maior demanda ao mesmo tempo. Tudo isso aconteceu por conta de menores taxas de operação na indústria, que levaram à escassez de fertilizantes, num momento de boa relação de troca das commodities com os fertilizantes, impulsionando o consumo. Isso começou durante a pandemia, em 2020, quando os preços dos fertilizantes caíram. Então, tudo caiu, as matérias-primas, petróleo, gás natural, esses preços caíram bastante, por conta da menor demanda, as incertezas no mercado diante da pandemia, e os preços dos fertilizantes também caíram. E durante a pandemia, né, começaram os atrasos logísticos e menores taxas de operação por conta dos lockdowns. Então, a gente começou a ter menores taxas de operação na indústria de fertilizantes. Outros fatores que levaram a menores taxas de operação, questões climáticas. Então, em 2021, tivemos furacões nos Estados Unidos e enchentes na China e também nevascas muito bruscas nos Estados Unidos, que levaram ao fechamento de fábricas por algum tempo, manutenção de fábricas, tudo isso já piorando a situação de menor taxa de operação da indústria, levando a menor oferta
de fertilizantes. Tudo isso num momento de boa relação de troca, o Brasil mesmo em 2021 importando volumes recordes de fertilizantes, os commodities agrícolas, principalmente os grãos, em bons patamares de preço, incentivando o investimento nas lavouras. Então, a gente teve aí grande demanda, enquanto as taxas de operação e a oferta de fertilizante ia ficando cada vez mais escassa. Então, logo também a recuperação dos mercados, então a indústria se recuperou rapidamente, né, em 2021, isso levando já a um aumento também do preço das matérias-primas para a produção de fertilizantes. E para completar esse quadro, né, vieram questões políticas, então taxações, os Estados Unidos impôs taxações para a importação de fosfatados do Marrocos e da Rússia, isso levou os preços dos fertilizantes fosfatados nos Estados Unidos a subirem, e isso também aumentando o preço de exportação. Rússia e China, prezando pelo mercado interno para o abastecimento local e para segurar os preços dos fertilizantes, impuseram cotas de exportação, então elas limitaram suas exportações de fertilizantes, e como a gente viu lá nos primeiros slides, Rússia e China são grandes fornecedores mundiais de fertilizantes, então isso teve um grande impacto na oferta. Sanções, então a Bielorrússia, com o governo, problemas no governo, foi sancionada, não consegue exportar seu fertilizante pelo canal da Lituânia. E para finalizar, né, para completar todo esse cenário, a guerra da Rússia, que a Rússia a gente já viu também que é uma grande produtora mundial de fertilizantes. Agora, falando um pouco mais sobre o impacto do conflito entre Rússia e Ucrânia, que ainda está acontecendo, ainda está tendo grandes impactos, a Rússia, então, maior produtor e exportador de fertilizantes do mundo. Qual que é o impacto disso para os fertilizantes nitrogenados? Primeiramente, a gente tem interrupções e incertezas no fornecimento de gás natural para a Europa. E isso levou ao encarecimento dos custos de produção dos nitrogenados, porque o gás natural é a principal matéria-prima para a produção de ureia, nitrato de amônio, sulfato de amônio. Então, isso levou os preços da ureia, dos nitrogenados, a subirem significativamente por conta desse alto custo de produção por conta do gás natural. Para os fosfatados, sanções contra empresas. Então, por mais que o setor de fertilizantes não foi sancionado diretamente, né, a Rússia não foi impedida de exportar seu fertilizante, teve algumas sanções contra personalidades importantes do setor. Então, por exemplo, o CEO da Eurochem foi sancionado, e aí tudo isso gera muitas dúvidas em relação a negociar com essas empresas. Também tem questões éticas envolvidas, né? Então, a gente vai comprar fertilizante de um país que entrou em guerra, então tudo isso envolve diversas questões que afetaram a negociação com a Rússia. Encarecimento dos custos de produção, né? Então, petróleo, gás natural também elevando os custos também dos fosfatados. E para os potássicos, né, como eu disse, Rússia e Bielorrússia correspondem aí a 40% do mercado desse fertilizante, e a Rússia, ela seria uma forma de ajudar a Bielorrússia, então ela poderia comprar o potássio da Bielorrússia e reexportar. E aí, quando ela se envolve numa guerra, ela não consegue ajudar a Bielorrússia e nem mesmo negociar o seu próprio potássio, então aí teve um grande desfalque de KCl no mercado. No geral, né, o que a gente tem com essa guerra? Temor do mercado quanto à falta de produto, então assim que a guerra começou, os preços dispararam só pelo temor de que pudesse faltar fertilizante, dificuldade de negociar com o país, então por mais que essas sanções não atingiram diretamente os fertilizantes, a gente tem sanções bancárias que dificultam as negociações, dificuldades logísticas também por conta dos portos ali do Mar Negro, empresas cortando as relações comerciais com a Rússia, né? Então questões éticas também envolvidas, e incerteza econômica a nível global, né? A gente tem uma instabilidade muito grande num período de guerra. Bom, falando agora sobre outros aspectos mundiais que têm impactado no setor de fertilizantes. Então, Rússia e Bielorrússia ali com problemas, com sanções, com guerras. Isso fez com que o Canadá tivesse uma grande autonomia para precificar o KCl, para atender o mercado de KCl. Então, o Canadá fica praticamente sozinho nesse mercado, podendo precificar a preços bastante elevados o KCl. E no Canadá tem uma outra questão que está sendo muito debatida atualmente, que é o governo impondo restrições ao uso de fertilizantes para atingir metas climáticas.
No momento, isso não impacta o mercado de fertilizantes em questão de preço, agora, no momento. Mas é um ponto de atenção, porque é uma tendência que vem acontecendo, isso já aconteceu também na Holanda, dos governos quererem limitar o uso de fertilizantes, principalmente nitrogenados, por conta de emissão de poluentes. E é um ponto de atenção porque o governo precisa fazer isso de forma planejada para não afetar a produtividade agrícola nesses países. E é o que não vem acontecendo. O governo e os agricultores estão em guerra, né, discutindo muito essas questões e não estão conseguindo chegar em acordos que equilibrem, né, a questão ambiental com a questão da produção de alimentos. Então, é um fator de atenção essa tendência dos governos quererem limitar o uso de fertilizantes, justamente num momento de preço já muito elevado, os produtores já com bastante dificuldade para produzir, e ainda vem essas medidas, né, atrapalhando ainda mais os produtores, então, do Canadá. Então, é uma questão que vem sendo bastante discutida. Nos Estados Unidos, temos agora, né, as projeções de produção de grãos, que tem impactado bastante os preços, a formação dos preços dos grãos também no Brasil, né? Então, a gente tem que ficar de olho nas projeções de produção dos Estados Unidos e as tarifas da Mosaic, né? Que ainda estão ocorrendo, ainda tem uma disputa judicial muito grande, porque essas tarifas foram impostas lá em 2020, quando os preços dos fertilizantes estavam baixos, e aí depois os preços explodiram e essas tarifas foram mantidas. Então, também tem uma disputa muito grande ali entre os agricultores, as autoridades dos Estados Unidos e o governo, o Departamento Comercial dos Estados Unidos, para tirar essas tarifas, porque os preços dos fertilizantes já estão muito elevados e essas tarifas dificultam ainda mais a vida dos produtores lá nos Estados Unidos e aumentam os preços dos fertilizantes no país. No Brasil, temos projeções de safras recordes e isso significa que a gente continua comprando muito fertilizante, apesar dos altos custos. Bom, do outro lado do mundo, temos a guerra, então, com sanções econômicas dificultando as negociações com a Rússia. Rússia e China ainda com restrições de exportação de nitrogenados e fosfatados, então aquelas cotas ainda estão mantidas, não tem prazo de serem finalizadas e voltar a exportar normalmente. Bielorrússia, com sanções, não consegue exportar o KCl pelo porto da Lituânia. Índia, com aumento dos subsídios governamentais, então a Índia tem essas políticas de subsídios para a compra de fertilizantes. Esse ano o governo aumentou esses subsídios por conta dos aumentos de preço, então a Índia continua demandando bastante fertilizante. No geral, para a Europa, alto custo do gás natural paralisando a produção de nitrogenados. Então, está inviável produzir fertilizantes nitrogenados na Europa por conta dos altos custos do gás natural. E isso vai levar a Europa a importar fertilizantes nitrogenados e concorrer com outros países nesse mercado, né, se tornando tendo que importar maiores volumes na sua próxima safra. Ásia e África, dificuldades ao acesso de fertilizantes e alterações nas chuvas de monções. Então, alterações climáticas afetaram lavouras na Ásia e na África, lá tem muito pequenos agricultores, agricultura familiar, tudo isso diminuiu a rentabilidade dos agricultores que já tinham dificuldade ao acesso de fertilizantes e isso dificultou ainda mais o aumento nos preços. Então, na Ásia e na África tem diversos países com bastante dificuldade de manter a produção agrícola do regime familiar, pequenos agricultores passando por diversas dificuldades e isso aumentando as questões de insegurança alimentar no mundo. Outros pontos importantes, né, no cenário atual a nível global. Impactos da pandemia, a gente ainda tem alguns impactos, né, na cadeia de suprimentos, impactos da guerra, baixos estoques de grãos e alimentos, e isso também relacionado à guerra por conta da Ucrânia, né, ser grande produtora de grãos e não estar conseguindo exportar também os seus volumes. Agricultores reduzindo o uso de fertilizantes por conta de dificuldade de acesso, principalmente os pequenos agricultores com muita dificuldade de comprar os fertilizantes por conta do aumento dos preços. Aumento da fome, então todos esses fatores estão levando o mundo
a se atentar aos problemas de fome que têm aumentado cada vez mais, necessidade de produzir cada vez mais alimentos, clima adverso prejudicando lavouras, prejudicando safras, a gente tem aí essas adversidades climáticas também com bastante peso, que é algo também que a gente tem que estar atento para projeções futuras. Uma crise energética em andamento na Europa, com essa questão do fornecimento de gás natural da Rússia, essa interrupção do fornecimento. Recessão, então diversos países com recessão, altas taxas de inflação. Metas ambientais que, como eu disse, essa questão do Canadá, elas devem ser alinhadas com a produção agrícola, então não dá para impor metas ambientais sem pensar na agricultura, em como desenvolver uma agricultura mais sustentável, e disputas geopolíticas que a gente vê, então, diversas sanções, diversas disputas geopolíticas que podem continuar influenciando no setor dos fertilizantes. Bom, falando um pouco mais sobre oferta e demanda de fertilizantes, começando pelo setor mundial. Restrições, então, permanecem, mas a gente pode já dizer que o pior já passou, então aquele pânico, logo que a guerra explodiu na Europa, já passou, né? A gente viu que não foi tão grave assim, a ONU, a FAO tiveram grandes esforços para diminuir um pouco esses impactos de crise alimentar, então o setor de fertilizantes não foi sancionado. Pontos de atenção para os nitrogenados devido aos preços do gás natural, então realmente está inviável produzir nitrogenados na Europa e isso vai ter um impacto na produção de fertilizantes e, consequentemente, na oferta de fertilizantes nitrogenados no mundo. Grande autonomia do Canadá no mercado de potássicos, então o Canadá continua com bastante força nesse mercado para precificar o KCl. Na demanda, então temos Índia, Bangladesh, Paquistão e Brasil com demanda para o plantio de outubro, então até outubro esses países vão estar comprando bastante fertilizante. O mercado de KCl e de fosfatados já está mais estável, então o Brasil, vou mostrar um gráfico de abastecimento do Brasil, a gente já comprou bastante potássicos e fosfatados, então no segundo semestre essa demanda deve ser menor. No Brasil, então, temos as revendas estão abastecidas e os preços das formulações estão caindo. Agora a gente está com foco no atendimento dos contratos para a safra 22-23 e temos grandes volumes de fosfatados e potássicos importados já no primeiro semestre. Então, a demanda brasileira, a maioria dos agricultores já estão garantidos para a safra 22-23, esses volumes foram antecipados devido aos temores de que fosse faltar produto. O Brasil deve agora impulsionar o mercado de ureia para as compras para a segunda safra, então a ureia a gente ainda não comprou todos os volumes necessários, então a gente deve ir ao mercado mais fortemente no segundo semestre, até porque o milho demanda mais fertilizantes nitrogenados do que a soja, então segundo semestre para a segunda safra do Brasil vai ter mais demanda por fertilizantes nitrogenados. E os demais fertilizantes deverão ter uma demanda mais lenta, justamente porque a gente já comprou bastante os volumes no primeiro semestre. Bom, qual que é o cenário atual de abastecimento aqui no Brasil? De janeiro a julho, foram importadas 22,5 milhões de toneladas, e esse é um volume 8% a mais do que no mesmo período do ano passado. Então, olhando aqui por produto, temos o KCl bastante superior ao comprado no mesmo período do ano passado. Para os nitrogenados, o volume menor, como eu disse, os nitrogenados a gente vai ter uma demanda maior no segundo semestre. Para os fosfatados, volume maior do que em relação ao ano passado, e outras formulações, né, também volume maior, sendo aí um total de 8% a mais do que o importado no mesmo período do ano passado. Aqui, só fazendo um parêntese para o nitrato de amônio, a Rússia é a nossa principal fornecedora de nitrato de amônio, ela fornece praticamente 1% do que a gente importa, e ela tinha restringido totalmente a exportação de nitrato de amônio, então a gente não conseguia importar, por isso a gente praticamente não importou ainda nitrato de amônio esse ano. Agora que a Rússia voltou a exportar nitrato de amônio, e aí a gente deve ver um aumento aqui nos próximos meses na importação de nitrato de amônio. Bom, e olhando para as principais origens, né, de todo esse volume que chegou de janeiro a julho no Brasil desse ano,
A Rússia, ela continuou exportando para a gente, então aqueles temores de que a gente não fosse conseguir comprar da Rússia foram dissipados. Ocorreu sim dificuldades logo no início, né, entre março e abril, a gente teve uma redução dos volumes chegados da Rússia, mas a gente conseguiu continuar a negociar com o país e a Rússia mantém como principal origem aí com 23% de tudo que a gente compra de fertilizantes. O Canadá com 13%, então o Canadá ele vinha sempre um pouco depois da China, do Marrocos, e ele cresceu na participação justamente por conta da questão do KCL. A Bielorrússia diminuiu sua participação e o Canadá aumentou, justamente suprindo essa necessidade que vinha da Bielorrússia. A China com 13%, Marrocos 6%, Israel 5%, Estados Unidos 5%. Estados Unidos também cresceu na participação, porque ele teve uma menor demanda interna por fertilizantes nessa sua safra de agora, no plantio desse ano, e aí ele reexportou os volumes que sobraram e exportou algumas quantidades para o Brasil. Bielorrússia 4%, então mesmo com as sanções ela ainda consegue exportar algum volume. Egito 4%, Alemanha 4% e Omã 4%. E os principais destinos, né, os principais estados importadores do Brasil: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Mato Grosso do Sul. Bom, antes de falar dos preços, a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma Safras. Vou aproveitar e tomar uma água e daqui a pouquinho eu volto para falar sobre os preços. Oi, pessoal. A plataforma Safras é o ecossistema do agronegócio que reúne tudo em um só lugar, como preços físicos, em bolsas, gráficos, análise de curto e médio prazo e muito mais, elaborados pelos especialistas de safras e mercado, como a Maísa. Para confirmar o seu acesso, basta posicionar a câmera do seu celular no QR Code, que está aí na tela, ou, se preferir, clique no link que vamos colocar em breve aqui no chat. Você pode confirmar o seu interesse em aproveitar todo o ecossistema de informações do agronegócio e acessar gratuitamente toda a plataforma Safras com a demonstração gratuita oferecida. Bom, voltando então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os preços. Só um minutinho aqui que travou. Pronto. Então, começando pelo preço das matérias-primas, as principais matérias-primas para a produção dos fertilizantes, o enxofre China, que a gente importa, teve um aumento... deixa eu só... Tem um negócio aqui na minha frente, de 115% em relação ao ano passado. Então, ele foi em torno de $200 por tonelada para $550 por tonelada em julho desse ano. Tudo isso impactando, né, a produção de fertilizantes fosfatados, tendo um grande aumento no custo de produção dos fertilizantes fosfatados. Já adianto que para agosto o preço do enxofre deve apresentar queda, porque a indústria está em um processo de recessão e está sobrando agora enxofre no mercado, então os preços do enxofre devem sofrer algum alívio, e isso trazendo alívio também para o setor dos fosfatados. Rocha fosfática do Marrocos, que a gente importa, teve um aumento aí de 156% em relação a um ano atrás, e está no patamar de $320 por tonelada. Então a rocha ainda com preço bastante elevado e ainda deve permanecer nesses altos patamares. E o gás natural, né, a gente tem esse grande problema na Europa, gás natural oscilando fortemente, com bastante perspectiva de alta, hoje atingiu um patamar, um novo recorde de preço, e tem aí aumentado 81% em relação ao ano passado, e isso dificultando muito a indústria de nitrogenados, principalmente na Europa. Bom, olhando agora para a evolução do preço em um ano do MAP, esse é um gráfico da nossa plataforma Safras, que nossos clientes podem acompanhar, podem ver um histórico maior, podem também ver diariamente essa atualização de preços. Aqui o MAP, né, ele vinha já em patamares mais altos no final do ano passado, por conta de todas aquelas questões que eu comentei dos impactos da pandemia, então ele vinha em torno de $700, $800, e no começo desse ano, né, a gente previa aí que ele pudesse
voltar a se restabelecer uma possível queda, e aí veio a guerra da Rússia e o preço do MAP subiu fortemente, novamente, por conta de todas as questões de restrição de oferta, por toda a questão de insegurança que a guerra causou, e atingiu um preço recorde em abril desse ano, em torno de $1.300 por tonelada. Aí a demanda vai se ajustando, né? A gente teve uma quebra de demanda bastante significativa nos Estados Unidos em abril, e os preços caíram um pouco, né? Agora estão em torno de $900, estão bastante estáveis já há algumas semanas, esse patamar está estável, não deve voltar a romper esse preço de $900, agora a tendência para o MAP é realmente estabilidade para a queda, por conta do Brasil já ter comprado bastante volumes e as questões de oferta estarem se restabelecendo aos poucos e a Rússia conseguindo exportar seus volumes também. Mas ainda tem, né, as restrições, então Rússia e China ainda limitando suas exportações, tudo isso segurando, né, que os preços do MAP, então dificilmente a gente vai ver ainda nesse ano voltar aos patamares anteriores da guerra. Os preços do MAP realmente devem continuar se mantendo entre $800 e $900 até o final do ano. A ureia, né, ela é bastante volátil, bem mais volátil que o MAP. No final do ano passado, ela teve um pico em dezembro, atingiu um preço recorde de $900, justamente por conta de todas as restrições de oferta e por uma demanda brasileira muito grande para a segunda safra. Depois, no final do ano, o mercado de ureia se acalmou bastante e aí a gente tinha uma previsão de que o início do ano, os patamares da ureia iam retornar aos patamares de 2021 e realmente os preços caíram bastante no começo do ano, voltaram aí para em torno de $500 em fevereiro desse ano, só que aí com a guerra diversos outros problemas surgiram e a ureia sentiu muito rapidamente, explodiu de preço de novo e atingiu aí $950 por tonelada em abril, que foi o preço recorde de uma série histórica desde 2008. Depois, os preços voltaram a cair por conta de quebra de demanda e voltaram aí para o patamar de $570, mas ainda não retornaram a patamares anteriores da guerra, e depois voltaram a subir por conta de uma pressão de custo referente ao gás natural, como eu disse, esse é o principal ponto da ureia agora, é esse preço do gás natural bastante elevado que vai impedir que o preço caia, mesmo que ocorra uma menor demanda, os preços da ureia ainda vão ficar bastante elevados por conta do alto custo de produção e as empresas reduzindo as taxas de produção, porque na Europa não tem sido viável produzir fertilizantes nitrogenados. O custo está mais alto do que o preço de venda, então diversas plantas de fertilizantes nitrogenados estão paralisando, reduzindo sua produção e isso impactando aí nos preços da ureia. Bom, olhando agora para os custos de produção, né, o que aconteceu, o que a gente tem de previsão para a safra 22-23, para a soja, tivemos aí mais do que o dobro, né, de aumento nos custos dos fertilizantes e a participação dos fertilizantes saindo aí de em torno de 20% para 35% a participação dos fertilizantes no custo operacional da soja. E a relação de troca, né, em relação às últimas safras, ela é bem pior do que na safra 21-22, que a gente teve uma relação de troca muito positiva, e também pior do que nas outras safras anteriores, estando aí em torno de 13 sacas a necessidade para a compra de fertilizantes. Bom, para o milho também a gente teve um aumento aí de em torno de R$700 por hectare nos custos com fertilizantes e a participação dos fertilizantes no custo operacional em torno de 40%. Então, um grande impacto dos fertilizantes nos custos de produção do milho. E a relação de troca não é a pior dos últimos anos, porque o milho se valorizou bastante, né? Mas é pior, 10 sacas pior do que em relação à safra anterior, 21-22. Olhando um pouco mais para essas relações de troca, né, de janeiro a julho, trouxe aqui as 4 principais commodities, soja, milho, arroz e café, que a gente tem essas análises também no nosso serviço da plataforma Safras.
A tendência é praticamente a mesma, né, nessas commodities por conta do preço dos fertilizantes. Então, o que aconteceu? Em fevereiro, a gente teve a melhor relação de troca do ano, justamente quando os preços dos fertilizantes caíram, né, e a gente esperava ali que esses preços iam retornar a patamares normais. E aí, com a guerra, em abril, atingiram aí a pior relação de troca por conta do patamar recorde que os fertilizantes atingiram, tanto para a ureia quanto para o MAP, para todas essas commodities analisadas. Depois, em maio e junho, as relações de troca tiveram uma melhora e voltaram a piorar em julho, principalmente por conta da queda no preço das commodities. Então, para a soja hoje, a gente tem, para a compra de MAP, uma necessidade de 30 sacas para a compra de 1 tonelada de MAP, e da ureia em torno de 19 sacas. Para o milho, MAP, 68 sacas e para a ureia, 42 sacas. Bom, olhando agora para os preços nas últimas semanas, né, do MAP e da ureia, então, dando um zoom naquele gráfico de um ano, nas últimas semanas, então, do dia 13 de junho ao dia 9 de agosto, o MAP teve uma queda, hoje também ele está em $900 por tonelada, então de 1.050 ele foi para 900, e ele deve agora se manter nesse patamar de 900, se manter em estabilidade nos próximos dias. E a ureia, né, ela continuou oscilando entre 600 e 650 dólares e voltou a subir significativamente no começo de agosto, atingiu aí 680 dólares e agora ela está em 650 dólares e bastante difícil de prever o mercado de ureia no momento, porque a oferta e a demanda estão tentando entrar em reequilíbrio, mas tem toda essa questão do custo do gás natural, não está tendo grande demanda no momento, mas tem esses fatores de oferta limitando a queda de preço. E agora o Brasil e a Índia, o Bangladesh, o Paquistão estão aguardando, né, que a oferta traga um preço melhor para voltarem às compras. Então, só que aí a oferta tem esse problema de custo. Então, está tendo um desequilíbrio muito grande no mercado de ureia, que tem oscilado bastante os preços. Bom, para finalizar, falando um pouco sobre as perspectivas do mercado, o que a gente tem aí para os próximos meses. Então, para o mercado da ureia, uma pressão pelos custos do gás natural, então esses custos vão continuar impactando o mercado da ureia, impedindo queda de preço. Para setembro, a demanda aguardando a oferta ajustar os preços para ela retornar ao mercado, principalmente o Brasil está aguardando preços melhores para importar os volumes necessários de ureia para a segunda safra. De outubro a dezembro, então, o Brasil deve importar grandes quantidades para sua segunda safra e as oscilações do preço do gás natural, impactando bastante ainda por conta do inverno na Europa. Então, o inverno na Europa é um momento de grande demanda por gás natural. E como a gente já tem essa crise de gás natural, esses preços devem subir ainda mais, dificultando aí a oferta de ureia no continente europeu. Para o MAP, agora de agosto até setembro, a gente tem uma menor demanda no período, justamente porque o Brasil já importou grandes volumes, os outros países também, Índia também já comprou grandes quantidades, então a gente tem uma menor demanda agora, e os preços estão realmente em estabilidade justamente por conta de problemas de oferta, mas devem se manter estáveis. De outubro a novembro, a gente tem um repique da demanda brasileira, né, para comprar os volumes faltantes para a segunda safra, isso pode voltar a movimentar o mercado, mas os preços do MAP não devem voltar a subir acima dos 900 dólares. E em dezembro, fim da demanda brasileira e também da demanda indiana, no final do ano a gente pode ter um mercado de MAP mais lento, mais calmo e aí possíveis quedas de preço. O KCL praticamente é a mesma coisa do MAP, temos agora uma menor demanda no período, o Brasil já comprou grandes quantidades de KCL, a gente deve receber grandes volumes ainda agora em agosto. Então, em outubro, também uma previsão de estabilidade no mercado, e aí no final do ano o Brasil comprando aí o que faltar para a segunda safra e aí podendo movimentar um pouco mais o mercado do KCL, mas nada que deve voltar a preços muito elevados, o KCL e o MAP devem permanecer em estabilidade.
Bom, alguns pontos de atenção, né, que podem modificar o mercado, que a gente ainda tem que estar de olho para finalizar essa apresentação. Então, a economia mundial, né, oscilando muito, a gente tem aí inflação, a gente tem as moedas oscilando, disputas geopolíticas, então Rússia e Ucrânia vão permanecer nessa guerra, e tudo isso a gente tem que olhar os impactos, olhar para ver se vai ter novas sanções, tudo isso impacta bastante. Agora, realmente, a tendência é que não ocorram mais influências no setor de fertilizantes, parece ter estabilizado, já passou, o pior já passou, né, como eu disse, mas a gente tem que estar sempre de olho aí a imposição de novas sanções também. Oscilações do dólar, então a gente vai ter uma corrida eleitoral no Brasil, né? Isso vai impactar bastante a nossa moeda. Gás natural, então essa questão do gás natural é o principal ponto de atenção no mercado de fertilizantes no momento, para os nitrogenados. E a relação de troca para os grãos, então o preço dos grãos no Brasil deve ditar a demanda por fertilizantes. Então, preço do milho bastante elevado no segundo semestre, maior demanda por fertilizantes, isso pode aumentar o preço dos fertilizantes. Se o preço do milho cai, a gente pode ter uma menor demanda, menor investimento na segunda safra e queda no preço dos fertilizantes também. Bom, pessoal, era isso. Aqui a gente traz a nossa atualização mensal, quem quiser conhecer, entra aqui nesse QR Code. A gente tem essa atualização mensal do cenário agrícola, que vai atualizar, né, tudo isso que eu falei aqui mensalmente, com dados mais específicos de relação de troca, dados de preço, dados de abastecimento, então como que está a nossa importação. Não precisa esperar a nossa próxima live para ficar por dentro do mercado e se atualizar mensalmente. Então, quem quiser conhecer, solicita aqui mais informações, tá, da nossa atualização mensal do cenário agrícola e também para o setor de fertilizantes. E agora eu fico disponível para quem tiver alguma dúvida. Não sei se já chegou perguntas aí no chat. O pessoal está mandando aqui, Maísa. Vamos para a primeira. Tem uma pergunta do Richard. Ele pergunta quais as perspectivas de volume para esse próximo semestre. De volume de importação, a gente deve reduzir agora as importações. Para ureia, fertilizantes nitrogenados, a gente vai ter um aumento, mas a expectativa até para 2022 é que a gente tenha uma importação menor do que no ano passado. Então, ano passado a gente bateu o recorde de importação, né? E agora a gente deve ter um volume um pouco menor do que no ano passado, justamente também por conta dos preços mais elevados. Mas já posso adiantar, a gente já importou 22 milhões de toneladas nesse primeiro semestre, provavelmente a gente vai ter um volume um pouco menor no segundo semestre, porque a gente já adiantou bastante esses volumes. Tá legal. Temos mais uma aqui, do Maurício. Eu gostaria de saber mais informações sobre a situação nos portos, a fila de navio. Certo. Nos portos brasileiros, a gente teve bastante chegada de navios, e isso, os estoques ficaram muito elevados, a gente teve até problema de estocar fertilizante, porque chegaram de uma quantidade muito grande de fertilizantes. Agora essa situação já está se normalizando, porque esse produto já está sendo escoado, né? Mas aí tem a questão também do frete rodoviário, né? Bastante caro para escoar fertilizantes, porque a demanda está muito elevada. Mas os portos, eles estão trabalhando para aumentar a capacidade para receber fertilizantes, justamente por conta dos grandes volumes, dos volumes cada vez maiores que a gente importa. Então, está havendo aí a gente pode até conversar melhor qualquer hora, está havendo bastante investimento nos portos brasileiros para receber esse fertilizante, essas quantidades cada vez maiores. Mas agora eu posso dizer que a situação já está um pouco mais normalizada, porque os volumes da safra 22/23 já estão começando a ser entregues. Mas a gente está, sim, recebendo grandes quantidades e os navios tiveram até que esperar mais tempo do que era esperado para fazer o descarregamento por conta da grande quantidade de volumes que a gente recebeu no primeiro semestre. Legal. Temos uma pergunta aqui do Lucas. Maísa, tem previsões para a safra 2023-2024? Para quem já negociou volumes das safras 22 e 23,
corre-se o risco de não receber 100% do volume? Olha, para a safra 22/23, quem negociou está tranquilo, vai receber, tá? Até conversei com algumas revendas e disseram que está tudo programado tranquilamente, né? Ano passado a gente teve diversos problemas de logística que causou atrasos. Para a safra 22/23, esses atrasos não devem ocorrer, está tudo dentro da normalidade, até porque a maioria dos produtores já garantiram seus volumes e se precaveram em relação a isso. Agora, quem tiver atrasado ainda com as compras tem que ficar atento, né? Para poder já ir negociar, porque é por conta de logística mesmo. Então, tem que se atentar aos prazos de logística. Para a safra 23/24, a gente ainda vai ter altos custos de produção, né? Esses preços dos fertilizantes dificilmente vão retornar a patamares que a gente viu em 2020, justamente porque os preços em 2020 ficaram bastante abaixo, né? Então, a gente vai ver ainda esses preços mais elevados. É difícil, né, dizer exatamente em qual patamar de preço, justamente por conta de diversas incertezas que o mercado de fertilizantes ainda está passando. Então, há um ano atrás, ninguém esperava guerra, pandemia, tudo o que aconteceu. Então, o mercado de fertilizantes, a gente tem que estar sempre atento, né, a todas essas questões, mas para a safra 23/24, a gente pode dizer também que os preços das commodities vão ser fundamentais para ditar os preços dos fertilizantes. Então, dependendo aí da demanda para os grãos, então se os grãos se mantiverem em bons patamares de preço, a gente deve ter uma demanda forte por fertilizantes e isso mantendo os preços dos fertilizantes ainda bastante elevados. Temos mais uma aqui, uma pergunta do Sérgio. Maísa, as bactérias fixadoras de nitrogênio conseguem mesmo poupar nossos gastos com a importação de nitrogenados? Bom, a soja, né, tem essa vantagem, então tem uma menor demanda por fertilizantes nitrogenados, e sim, as bactérias fixadoras, e inclusive essas novas tecnologias, como fertilizantes biológicos, tudo isso são, inclusive, alternativas para reduzir a nossa importação de fertilizantes. Então, cada vez mais a gente vê estímulo a essa indústria de fertilizantes especiais, bactérias, biofertilizantes, tudo isso é uma grande tendência que deve sim auxiliar também na redução, inclusive está no Plano Nacional de Fertilizantes, esse incentivo a essas novas tecnologias para reduzir sim as aplicações e essa dependência por importação de fertilizantes. Bom, temos uma outra aqui, do Rodrigo. Existe problema com gás natural elevando os custos de produção de nitrogenados, porém, a curto prazo, você acredita que o mercado aceitará esta elevação de preços do nitrogenado, sendo que estamos vendo quedas de preços consecutivas? Então, é exatamente essa questão da ureia. A gente vê a ureia subindo e descendo de preço. Ela está numa gangorra justamente por conta disso. Ela não está conseguindo encontrar esse equilíbrio. Então, o preço do nitrogenado, da ureia, aumenta. Só que aí a demanda imediatamente para suas compras, porque ela não está aceitando esses altos patamares. Então, a gente está tentando buscar a ureia está tentando buscar esse reequilíbrio entre oferta e demanda, e eu acredito que a demanda não vai mais aceitar patamares tão altos de preço como a gente viu ali no auge da guerra. Então, a indústria de fertilizantes nitrogenados vai sofrer um pouco com isso, né? E aí, se tiver uma paralisação muito grande no setor de oferta, aí sim a gente pode ver o preço da ureia voltando a patamares altos, caso a indústria pare de ofertar por conta do alto custo. Mas é realmente uma questão ali de entrar em reequilíbrio, porque a demanda não está aceitando patamares tão elevados de preço. Temos uma pergunta aqui mais sobre exportação, do Luiz. Por que a China é uma grande exportadora para o Brasil se ela também importa dos outros? A China ela é grande exportadora de fosfatados e nitrogenados, que ela é uma grande produtora. O que ela importa é KCl, ela tem uma grande importação ali de fertilizantes potássicos, mas nitrogenados e fosfatados ela é uma grande produtora e também exportadora para o Brasil. Pessoal, temos bastante perguntas aqui no chat. As demais perguntas, a Maísa responderá por e-mail, tá? E para quem está perguntando também sobre o certificado, a gente colocou aqui no chat.
As pessoas que desejarem receber o certificado de participação podem enviar o pedido com o nome para o e-mail marketing@cma.com.br. Maísa, o pessoal está elogiando bastante o conteúdo da apresentação. O pessoal está perguntando se a apresentação ficará disponível depois. Sim, em alguns dias a gente sobe o vídeo da live no canal do YouTube de Safras e Mercado. Aproveito para convidar vocês também para se inscreverem lá no canal de YouTube do Safras e Mercado. Bom, pessoal, encerramos aqui nossa palestra sobre o mercado de fertilizantes e agradecemos a participação de todos. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Até mais.